Olá pessoal, estamos de volta aqui para modelar o nosso dragão. E agora nós vamos fazer todos os contornos básicos do corpo dele. E no segundo tutorial eu vou mostrar como fazer os membros até o limite do pé aqui do dragão e da mão do mesmo. Assim como nesse tutorial eu vou modelar até o pescoço aqui na base da cabeça. Bem, eu estou considerando que todos que estão vendo esse tutorial já sabem o básico do Blender sobre extrusão, rotação e escalonamento das figuras geométricas. Então eu não vou ficar ensinando aqui aperte E para extrusão, aperte S para escalar, não. Aqui eu já vou considerar que vocês já sabem isso e quem não sabe, dá uma olhada em tutoriais bem básicos para poder aprender que não tem segredo nenhum e vocês vão aprender rapidamente a como fazer isto. Pois bem, selecionado aqui o círculo de 8 vértices, igual eu falei no tutorial anterior, vamos fazer uma extrusão aqui. Ok. Bem, eu vou colocar a visão de wireframe apertando Z, que fica melhor para eu poder me guiar aqui na hora de modelar o dragão. Eu vou dar uma rotação pequena aqui, uma escalonagem pequena aqui. Ok, vou fazer outra extrusão aqui. Ok, mais uma. Ok, e mais uma até o fim. Aqui, chegado neste limite, aperte S, aperta 0 e ele vai fechar o limite da cauda. Bem, neste momento aqui, o Blender ele fechou, uniu todos os 8 vértices em um ponto, só que aqui continuam com 8 vértices. Se eu pegar um ponto desse qualquer e arrastar, olha o que acontece. Eles estão por aqui, em algum canto. Então, para eliminarmos todos esses 8 vértices, seleciona essa ponta de cauda aqui, aperta W e clica em Remove Doubles. Pronto. Não tem mais 8 vértices aqui. Se eu pegar e puxar, ó, é o limite de um ponto só ao fim da cauda. Bem, vamos continuar a nossa modelagem do dragão. Vamos dar mais uma extrusão aqui. Aqui, dá uma ajeitada. Mais uma extrusão aqui. Mais uma ajeitada. Mais uma aqui. Mais uma ajeitada. Bem, já completamos a extrusão e a formatação do rabo. Se vocês perceberem, está bem feita toda o contorno do rabo aqui. Inclusive eu esqueci de fazer um negócio, mas a princípio pro corpo do dragão a gente não vai precisar alterar. Eu esqueci de colocar um modificador mirror, que é para outra metade do dragão ser feita automaticamente do outro lado. No próximo tutorial nós vamos colocar, porque nesse realmente não precisa, porque nós estamos fazendo o contorno do dragão e como não há detalhes específicos a serem feitos neste tutorial em um lado do dragão, então não vai ser necessário. Segure Alt e clique no vértice da base da cauda para poder selecionar todos de uma vez. Vamos fazer mais uma extrusão. Ajustando aqui, voltando para a visão de wireframe para poder ter uma noção melhor. Mais uma extrusão aqui. Ajustando aqui. Bem, se você vê, a pata está aqui, a imagem de referência, essa pata está na frente, não dá para ver o limite da barriga, mas perfeitamente dá para imaginarmos como seria. Provavelmente é isso aqui, se não tivesse a pata traseira e dianteira impedindo de a gente ver a parte de trás do dragão. Bem, mais uma extrusão. Aqui, dá uma escalonada. Ok. Mais uma extrusão aqui.
Ok. Uma coisa interessante que vocês devem estar notando, que eu estou dando um espaçamento mais ou menos de mesmo tamanho entre uma extrusão e outra. Porque de repente os muitos novatos devem ter a dúvida e perguntar assim, por que você não está fazendo extrusões desse tipo aqui? Ó? Muito pequenininhas e ajustando de acordo com a imagem. Eu não estou fazendo porque esse é um personagem low poly, então eu não quero que ele tenha muitas figuras geométricas. Ó, de exemplo, olha o tanto de figuras geométricas que ficou nessa parte aqui, que eu dei várias extrusões pequenas. Só darei extrusões pequenas e curtas se for realmente necessário. Como não é necessário neste exemplo aqui, então eu não estou fazendo desta maneira. E nesse caso da figura low poly, o importante é ter uma malha seca para podermos fazer a figura de maneira mais exata possível, ou seja, não vai ficar exatamente igual, não vai ficar exatamente redondo. Até que você vê que dessa parte aqui a essa parte aqui, ó, na figura de fundo tem essa curvinha aqui, mas não é necessário fazer todos esses detalhes agora. Você pode fazer depois, inclusive quando você for levar essa figura para o modo de escultura. Então eu vou apagar essas extrusões pequenas que eu fiz aqui e continuar normalmente como eu estava fazendo. Tu pode ver, como eu disse, que o espaçamento entre um e outro é mais ou menos igual. É um espaçamento mais ou menos grande para o tamanho da figura. Mais uma extrusão aqui. Fechando. Ajustando aqui. Pronto. Mais uma aqui. Uma coisa que é bom o usuário iniciante saber é que tu não precisa ser extremamente detalhista na hora de estar modelando, como eu falei anteriormente, com extrusões muito pequenas e tal. Vai ficar meio feinho de início, mas o importante é você fazer as extrusões mais básicas e ver se está ficando boa. Se ficar boa a base, depois vai ficar bom todo o restante. Pronto, essa aqui é a nossa figura geométrica da base do dragão, do corpo dele. Deixa eu apertar aqui a opção para não poder ver os vértices, ver de maneira sólida essa figura. Esta é a nossa base do dragão. Agora nós podemos fazer alguns pequenos ajustes. Eu, por exemplo, não gostei muito. Vou dar uma ajustada aqui, ó, no espaçamento entre os polígonos. Então, ó, vou fazendo isso para poder ficar um pouquinho melhor na minha opinião. Vou voltar um pouquinho isso aqui. Isso aqui também voltar um pouquinho. Esse aqui vou dar uma escalonada um pouquinho maior. Tá bom no meu ver. Aqui também uma escalonada um pouquinho maior e dar uma descida aqui. Aqui mais ou menos. Aqui eu acho que tá bom. Aqui eu vou voltar um pouquinho mais. Aqui essa base do pescoço vou dar uma rodada nele aqui, uma rotação, fazer uma rotação um pouquinho. Vou ajustar um pouquinho aqui com G. Essa base aqui está muito próxima dessa, eu achei. Vou voltar um pouco mais. Dar uma rotada aqui nele. Rodar um pouquinho ele aqui, uma rotação, um pouquinho só. E por fim aqui também, a última ajeitada. Pronto! Esta é a nossa base do dragão. Você vê que na visão de frente ele ficou muito redondo, mas isso não dá problema nenhum, porque como eu disse, nós não estamos fazendo aqui uma figura extremamente detalhada e muito menos extremamente realista. Depois, nos outros tutoriais, a gente pode dar uma ajeitada no corpo para não ficar muito redondo, mas a princípio nesse nós não vamos fazer nada. Bem, é isso aí. Próximo tutorial, vamos fazer as patas e vou ensiná-los como colocá-la de maneira proporcional nesta malha aqui. Até mais.